Irmãos, a metade do livro de Gênesis, a partir do capítulo 25 até o capítulo 50, fala sobre a biografia de Jacó. Se eu fosse escolher alguém do Velho Testamento para colocar 50% do meu livro, não falaria sobre Jacó, porque Jacó era um tipo de crente meio esquisito, de verdade. Ele era um tipo de irmão meio esquisito, um tipo de filho meio esquisito. Não obstante, a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e não gostou muito do comportamento de Esaú. Até quem não conhece a Escritura Sagrada de forma inteira, até dá uma impressão que Deus foi injusto com Esaú, né? E quando nós olhamos a biografia de Jacó e de Esaú, nós observamos que Jacó era intencional em tudo aquilo que ele fazia, enquanto que o Esaú era ocasional. E eu vou estar falando nesta noite sobre esses dois tipos de pessoas: pessoas ocasionais, que são pessoas que deixam a vida levá-lo ou levá-la. São pessoas que dependem da sorte. Pedro tem uma frase que diz que é muito azar depender da sorte. A gente depende de bênção, da presença, de promessas de Deus. E quando a gente olha a biografia de Jacó, de Esaú, pessoa ocasional é uma pessoa que vive de acidentes de percursos, vive de herança. E a herança, tanto ela pode ser positiva, como ela também pode ser, quem está no culto aqui diga eu, tanto pode ser positiva como negativa. Então, uma coisa que eu entendo é que Deus só maneja aquilo que você planeja. Amém? Deus não bota a mão para resolver acidentes. Deus, ele é intencional em tudo aquilo que ele faz. Deus é extremamente organizado, não perfeccionista. E às vezes, dentro dessa questão, Jesus ele trabalhava tanto nessa questão de intencionalidade, que às vezes até Jesus fazia algumas perguntas óbvias. Por exemplo, quando ele se depara com o cego Bartimeu, em Marcos capítulo 10, quando chega no versículo 51, ele pergunta para Bartimeu: o que tu quer que eu faça? Ele sabia o que Bartimeu precisava, mas entre aquilo que eu preciso, irmão, e aquilo que eu desejo, há uma diferença muito grande. Não obstante, quando olhamos para a biografia de Jacó, Jacó era intencional. Pastor, o que é uma pessoa intencional? É uma pessoa que vive de propósito, é uma pessoa que vive por propósito, é uma pessoa que vive por planejamento, é uma pessoa que vive de intento. Você acha assim que as coisas foram acontecendo aqui na igreja e eu estava, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, irmão. Estava vindo com a minha esposa no carro, estava falando, né? Disse: amor, a gente tem que, amor não, tchu, a gente tem que orar, porque para Deus abençoar as igrejas da cidade. Porque imagina uma igreja, foi inaugurada uma igreja agora no pastor amigo meu aqui perto, até eu que ministrei no dia da inauguração, e a igreja dele é toda encarpetada, irmão, e não tem ar-condicionado. E eu louvo a Deus, porque Deus tem nos dado um ambiente refrigerado. Irmão, olha aqui para mim, aqui na igreja tem mais de 100 mil reais de ar-condicionado, mais de 100 mil reais. Então, só que a gente não comprou esses ar-condicionados todos agora. A gente vem comprando ar-condicionado há 10 anos, vem comprando, todo ano eu compro um, porque é um consórcio. Hoje para comprar um ar-condicionado é um consórcio, né? 10 mil reais o último que nós colocamos semana retrasada. Estamos pagando ainda 1.000 por mês. Então, as coisas precisam ser planejadas, tanto na casa de Deus, quanto na igreja. Na pandemia, 11 igrejas de um ministério grande da nossa cidade fecharam na região. 11. Por quê? Porque foram pegos de surpresas, não planejaram. Eu não trabalho, irmão, com uma questão financeira da igreja assim, no fio da navalha. A gente trabalha de maneira muito organizada e muito orgânica, para não extrapolar, não estrangular as finanças da igreja. Há uma frase minha que diz assim: quem planeja no presente não pragueja no futuro. Pode escrever isso aí no seu smartphone? Quem planeja no presente não pragueja no futuro. Existem pessoas praguejando hoje porque não planejaram ontem.
Existem pessoas reclamando hoje porque não clamaram ontem, não se organizaram ontem. Então hoje é o resultado das minhas sementes de ontem. E sementes, elas não vão para a terra assim por si só. Uma das leis da termodinâmica, que é uma das leis que sustenta o universo, uma das leis da termodinâmica diz que todo o universo abandonado ao próprio sistema tende a se autodestruir. Eu vou repetir: todo sistema abandonado à própria sorte tende a se autodestruir. Então, que tipo de vida, que tipo de família, que tipo de casamento, que tipo de ministério, que tipo de saúde física, espiritual, emocional você quer ter daqui 5 anos, daqui 2 anos? Então, olha que texto interessante. Um dos homens mais sábios da Bíblia, talvez o mais sábio depois de Jesus, se bem que Jesus não era sábio, ele era a personificação da sabedoria, né? Quem lê Provérbios capítulo 8 sabe que ali está falando do próprio Jesus. Então, segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículo 11, olha que texto interessante. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a sua casa, e tudo quanto Salomão intentou. A palavra intentar significa agir de maneira intencional. E tudo que Salomão intentou fazer, tanto na casa do Senhor, quanto na sua própria casa, o texto segue dizendo, ele prosperou e efetuou. Amém? O que você intenta fazer para esta casa o ano que vem? Quais os teus planos? Pastor, isso eu deixo para você. Não, irmão, você faz parte da família. Observa o que está precisando, age de maneira intencional. Talvez você vai ver aqui algo, uma carência, uma demanda que eu não esteja percebendo. Então, e na sua casa também, seja intencional. Jacó era intencional. Então, pessoas ocasionais desperdiçam oportunidades, que foi o que aconteceu com Esaú. Talvez por isso Deus o aborreceu, ou numa versão diz que Deus o odiou, porque Esaú desperdiçava oportunidades. Existem muitas pessoas que reclamam hoje das oportunidades que desperdiçaram ontem. Existem oportunidades que têm cabelo comprido, irmão. Você pode até deixar dar uma passadinha, depois você segura e traz de volta. Mas a maioria das oportunidades não tem cabelo comprido, só tem franja. Então tem que pegá-las de... Obrigado pela sua frente tão empolgante. Gênesis capítulo 28, versículo 32 diz a respeito de Esaú: e disse Esaú: eis que eu estou morrendo de fome. Já viu esse tipo de crente, irmão? Está toda a vida morrendo de alguma coisa? Estou morrendo de cansado. O pobre tem essa mania. Estou morrendo de fome, até para sentir alegria. Estou morrendo de alegria, estou morrendo de prazer. Então morre uma vez. Então o brasileiro tem essa cultura de morte, até para celebrar, para comemorar. Está sempre morrendo. Estou morrendo de tristeza, mas nunca morre. Mas estou morrendo. O Esaú foi caçar, não pegou nada, e de repente veio, sentiu o cheirinho do guisado que Jacózinho estava fazendo, e disse: me dá um pouco desse guisado. Ele disse: não, eu te vendo. Pelo quê? O que você quer? Quanto? Ele disse: não é quanto, é o quê? Eu quero a sua primogenitura. Pastor, o que era primogenitura? Era o direito de 2/3 da herança. Primogenitura era um direito do irmão mais velho. Ele diz: mas para que me serve essa primogenitura? Já que eu estou morrendo, eu estou morrendo de fome. Para que me serve essa primogenitura? Está lá, Gênesis capítulo de número 25, versículo 32. Só que o boleto chega para Esaú. Toda pessoa que despreza uma oportunidade, ela paga o boleto lá na frente. Toda pessoa que despreza uma oportunidade para saciar uma necessidade momentânea, ela paga o boleto lá na frente. Satanás tentou fazer esse joguinho com Jesus, dizendo: está com fome? Transforma essas pedras em pães. Ou seja, troca aquilo que é provisório por troca aquilo que é definitivo por aquilo que é provisório. Hebreus capítulo de número 12, versículos 16 e 17 diz: Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogênito, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, ainda que com lágrimas buscou. Olha aqui para mim, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Esaú se arrependeu da troca que fez. Esaú se arrependeu da negociação errada que fez.
por ter trocado algo tão profundo, tão tremendo, por ter trocado esse valor por algo ocasional, por algo circunstancial. E a Bíblia diz que depois ele chorou. Olha aqui para mim, irmão, as nossas lágrimas não resgatam aquilo que perdemos por desobediência. Eu vou repetir, nem sempre as nossas lágrimas resgatam aquilo que perdemos por desobediência a Deus. Então não é porque eu estou chorandinho que Deus vai me dar uma segunda chance. Então, irmão, nós não podemos ficar brincando com a sorte. Diga comigo, eu preciso ser intencional e não ocasional. Eu não tenho que agir conforme a ocasião. Minha mãe dizia, a ocasião faz o ladrão. Eu nunca concordei com isso. A ocasião revela o ladrão, não faz o ladrão. Obrigado, Malena. Pela voz, eu não sei nem te... tá ali. Então, pessoas intencionais são diferentes de pessoas ocasionais, porque pessoas intencionais não agem pela ocasião. Gênesis capítulo 25, versículo 26 diz assim, ó: e depois saiu o seu irmão. Quem era esse? Jacó. Como é que ele saiu? Agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Pastor, não entendi o texto. A mãe de Jacó e de Esaú teve gêmeos, os dois eram gêmeos. Primeiro saiu Esaú e o Jacó já sai agarrado no calcanhar do seu irmão. Tem gente que já nasce pegando no pé dos outros, né, irmão? Mas não é muito essa aplicação que eu quero fazer. Eu quero dizer que por causa dessa circunstância, a mãe de Jacó colocou o seu nome de Jacó, que no hebraico quer dizer aquele que agarra. Agarrar significa o quê? Aproveitar as oportunidades. Então o nome Jacó significa ele que agarra. Diferente de Esaú, seu irmão Jacó sabia aproveitar oportunidades. Quando você lê a Bíblia, capítulo 25, ele soube aproveitar a oportunidade como? Negociando a primogenitura com seu irmão. Ele comprou barato, mas comprou, não roubou. Ele comprou, aproveitou a oportunidade. Existem gente, olha aqui para mim, existem pessoas que não sabem aproveitar as oportunidades de comprar coisas que estão baratas. Existem pessoas que às vezes não sabem comprar algumas coisas, que aproveitar o preço. Capítulo de número 27 de Gênesis, a Bíblia diz que a mãe dele deu uma ideia dizendo: meu filho, o teu pai ele quer abençoar o Esaú, mas olha só, eu vou fazer um guisado igual o teu pai gosta muito, e o teu pai já está com a visão assim meia turva, então aí você se passa por Esaú e herda a bênção. Não foi culpa do Jacó, irmão, a culpa foi da Rebeca. Tem mulheres que são maquiavélicas, né? Só Jesus na causa, para abençoar os preferidinhos delas, e isso é um grande problema, pode gerar um conflito interno, relacional muito grande na família. Mas ele herdou a bênção do pai dele, não desperdiçou. Capítulo 28, a Bíblia diz que ele teve um sonho. Onde que ele teve um sonho, pastor? Em Betel, casa de Deus. Jacó não desperdiçou. Existem pessoas, irmãos, que desperdiçam esse tempo que passam na Betel espiritual. Existem pessoas que às vezes no meio de uma canção passa uma frase que poderia ser uma chave, que poderia ser um gatilho, e fica não sei fazendo o que, talvez encantado com uma criancinha lindinha que está na sua frente, e acaba não aproveitando. Jacó aproveitou o momento que estava em Betel, na casa de Deus. No capítulo de número 29, a Bíblia diz que Jacó aproveitou para casar com Raquel. Irmão, tem crente que vai morrer solteirão, sabe por quê? Deixa aproveitar a oportunidade. Às vezes tem uma pessoa interessada dando sopa, e a pessoa fica comendo mosca, não percebe. Irmão, se você é solteiro, fica com a cabeça igual um ventilador, fica ligado, irmão, fica girando, né? Eu não estou dizendo que você vai ter que, ai pastor, eu estou igual a Jesus, todo aquele que vir a mim de maneira alguma lançarei fora. Não mistura as coisas. Você vai se ferrar no relacionamento. Seja criterioso. Crente namora com crente, espiritual namora com espiritual, sensível namora com pessoas sensíveis, de caráter, senão depois vai se machucar. Jacó não perdeu a oportunidade de casar, irmão. Se você estiver do lado de um solteiro com mais de 25 anos aí, bota a mão na cabeça, faz uma oração abençoada, diga: irmão, não perca a oportunidade.
No capítulo 30, a Bíblia diz que Jacó não perdeu a oportunidade de trabalhar bastante. Olha aqui para mim. Tem crente que quer, o brasileiro tem um problema, ele quer enriquecer sem trabalhar. Pastor, eu não jogo na Mega Sena, porque é pecado, né? Esse é dinheiro de Satanás. Mas assim, eu sonho em achar um bilhete premiado. Irmão, a possibilidade de ganhar jogando já é ínfima. Agora, de achar um bilhete premiado, irmão, aí pelo amor de Deus, né? Então Jacó não perdia a oportunidade de emprego, de trabalho. Tem gente, irmão, que é seletivo demais, é ruim de serviço, é ruim de ser bom naquilo que faz. Tem um pedreiro trabalhando na minha casa, que cobrou um valor por dia. Pensa num pedreiro bom, mas pensa num cara bom. O cara não é crente, o cara não fuma, não bebe e não usa internet. É melhor que crente, irmão. Não usa nem internet. Porque um crente está lá, o irmão, não, estou evangelizando, pastor. Eu disse para ele, cara, a partir da semana que vem eu vou te pagar 50 a mais por dia. Se é, pastor, diga, é, porque tu é bom. E eu disse, todo o serviço que eu vou te indicar daqui para frente, eu vou dar o preço, vai ser esse valor que eu vou te pagar. Tu vai trabalhar lá na igreja e eu vou te pagar esse valor que tu me cobrou por dia, 50 a mais por dia. Pastor, está sobrando? Não, irmão, mas eu reconheço e valorizo uma pessoa que faz bem feito, uma pessoa que faz com amor. Amém? Jacó então, ele aproveitou, no capítulo de número 32 de Gênesis, ele aproveitou a oportunidade que teve em lutar com o anjo. Quem aqui já lutou com o anjo, irmão? Ninguém? A gente luta é com Satanás, né? De vez em quando vem uns sonhos assim que a gente acorda, olha para o lado e diz, era sonho. Mas o anjo, pastor, onde é que tem, irmão? Deus coloca anjos vestidos de homens todos os dias no nosso caminho, e sabe o que a gente faz? Desperdiça a oportunidade, porque não agarra o anjo para receber a bênção. Jacó aproveitou, deu uma gravata no anjo e disse, eu preciso da minha bênção, não vou desistir. E Jacó olhou para ele e disse, sem ela eu não vou. Não falou isso não, quem cantou isso foi a Cassiane. Ele disse, olha, eu não te largo enquanto não me abençoar. Mas tem crente que Deus coloca anjo no caminho dele, o anjo vai embora, ele fica reclamando, não fala nada. Pessoas, a Bíblia diz, coloca para mim aí por favor, Gênesis capítulo 28 versículo 10, diz assim, partiu Jacó de Berseba, diga comigo Berseba, e ele foi a Harã, diga comigo Harã. Irmãos, a palavra Berseba, o nome Berseba no hebraico quer dizer poço. Pessoas intencionais, elas sabem a hora de deixar o poço para trás, elas sabem o momento de deixar pessoas e lugares para trás. E quando eu falo de deixar, não é no sentido de abandono, é no sentido de cortar o cordão umbilical, cortar a ligação, cortar a conexão. Lá em Berseba estava o pai dele, estava a mãe dele, mas ele disse, galera, o meu ciclo aqui encerrou. Pessoas intencionais, irmão, não se preocupam em ter que deixar um determinado lugar ou pessoa por um tempo estabelecido por Deus. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então pessoas intencionais sabem quando e o que deixar para trás. Pessoas intencionais são medidas não por suas conquistas, mas por suas renúncias. O que você tem deixado para ter um sonho em Betel? O que você tem deixado para trás para viver os sonhos de Deus? Diga para alguém do lado ali, não olhe para o passado, porque pensar no passado não é futuro. Essa frase eu inventei agora, ficou sem graça, mas tem sentido. Viva o presente, esqueça o passado, porque viver o presente pensando no passado não é futuro. Jacó, irmão, ele era tudo de bom. Então diga comigo assim, pessoas intencionais são medidas não por suas conquistas, mas por suas renúncias.
Por que eu falo isso? Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas só falam de renúncia, só falam de conquista, só falam de receber, só falam de ter, só falam de vitória, só falam de avançar. Não, irmão. Muitas vezes o crente, esses dias não sei quem que diz: pastor, por que você vai pagar mais caro por irmão fulano? Eu disse: porque pastor tem que saber perder para não perder. Amém? Então toda pessoa que não sabe perder, quando vencer, não vai saber agradecer. Nós temos que saber perder. Então vamos lá, Marcos no capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que Deus chama André e Pedro, Jesus chama, e eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Primeiro nível, você tem que aprender a deixar coisas para trás. Porque tem crente, irmão, que misericórdia, eles ficam guardando ventilador sem hélice, eles ficam guardando o PlayStation 1, eles ficam guardando vídeo. Pastor, mas é 7 cabeças. Irmão, isso é a besta do Apocalipse, com 7 cabeças e 10 chifres. Não vai mais voltar o tempo da fita VHS, irmão. Ah, pastor, minha primeira fitinha de mensagem eu guardei, preguei. Irmão, pelo amor de Deus, desencana. Quando Jesus chama Pedro e André, eles deixaram as redes. Diga comigo, primeiro nível. Diga primeiro nível. No versículo 18, no versículo 20 do mesmo capítulo 1 de Marcos, a Bíblia diz que agora Jesus chama Tiago e João, e eles agora não deixaram apenas suas redes, eles deixaram as redes e o seu pai Zebedeu. Ou seja, esse é o segundo nível. Este é o segundo nível. No segundo nível você precisa renunciar não apenas coisas, mas você precisa renunciar pessoas. Por isso que tem homem que não dá certo no casamento, porque a Bíblia é muito clara em Gênesis 2:18, portanto deixará homem, pai e mãe. Tem crente que não poderia ser um Abraão, porque Deus não poderia dizer, como disse para Abraão em Gênesis 12: sai da tua terra, da tua parentela, sai, corta esse cordão umbilical, vai viver esse novo ciclo. Entenda que a partir do momento que você se converte, sua família vira seus parentes, e os crentes viram sua família. Entenda isso de uma vez por todas. Quando disseram para Jesus: tua família está lá fora, ele disse: não, está aqui dentro, porque minha família é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então o segundo nível, não deixou agora Pedro, deixou apenas rede. Olha só, irmão, e aí, qual é a colheita, pastor? Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Deus usa a rede de Pedro para jogar e ganhar 3 mil judeus para Jesus. Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Deus usa a rede de Pedro para ganhar a primeira família de gentios, a família de Cornélio. E o que aconteceu com João, pastor? O que aconteceu com João, que foi aquele que subiu de nível na sua renúncia e deixou as redes de seu pai. Deus usou João. Quando você lê Apocalipse capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus olha para o João e diz assim: ó, sobe cá, que eu vou te mostrar o que vai acontecer nos últimos dias. Irmão, o nível da sua renúncia determina o nível da sua visão de futuro. Não, você não está entendendo, irmão. Eu acho que o calor não está deixando você entender. O seu nível de renúncia vai determinar o seu nível de intimidade, o seu nível de altitude em Deus, e vai determinar o raio de visão acerca do futuro e da eternidade. Olha só, aí quando você vai para Lucas capítulo 5, a partir do versículo 28, a Bíblia diz que Jesus chama Levi. Pastor, quem era Levi? Era o Mateus. E ele não apenas deixou rede de pai, a Bíblia diz aqui nesse texto que ele deixou tudo para seguir Jesus. Ele deixou tudo, ele renunciou tudo. Pastor, quem foi Mateus? Foi aquele que no seu casamento faltou vinho e Jesus iniciou o milagre no dia da cerimônia dele. Irmão, o seu nível de renúncia vai determinar o nível de milagres que Deus irá fazer no seu casamento, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua empresa. Pastor, quem mais foi Mateus? Aquele que Jesus usou para apresentar Jesus como o Rei dos Reis aos judeus.
Só alguém que deixou tudo para seguir o rei pode escrever sobre o rei. Quando você entrar nesse lugar de renúncia em Deus, Deus nos prova, irmãos. Ele nos dá o pouco para nos provar. A Bíblia diz: quem é infiel no pouco é infiel no muito, mas quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. E tem texto que a Bíblia diz: quem for fiel no pouco vai ser colocado no muito. Deus foi me provando gradativamente o nível da minha renúncia. Primeiro Deus pediu meu sábado à tarde, que eu era cabeleireiro, era o dia que eu mais ganhava dinheiro, e eu dei para Ele. E depois Ele pediu o meu salão inteiro, para eu não trabalhar mais como cabeleireiro, e parar de trabalhar, agora eu só sou pastor. O irmão chegou para mim: pastor, já que tu não trabalha, me leva lá em Criciúma amanhã. Eu digo: levo. Se você não se importar disso, de andar com vagabundo, eu levo. Não disse isso não, irmão, eu só estou brincando. Aí Deus me pediu o salão inteiro, e eu dei para Ele, e comecei a depender de você, do seu dízimo, da sua oferta, para viver. E depois Deus pediu a minha casa. De vez em quando eu digo para Ele: pede a minha esposa também. Essa semana, misericórdia, né? Ela está assim de um jeito. Aí Ele me diz: não existe viúva na Bíblia, só viúva. Não existe viúvo na Bíblia, só viúva. Então a tendência de tu ir primeiro, meu chapa, é muito grande. Obrigado por esse amém tão caloroso. Coloca o versículo 12 para mim. A Bíblia diz então que Jacó sonhou. Diga comigo: sonhou. Diga para o irmão do lado: você tem mais sonho ou sono? Quem aqui, irmão, já acorda com sono, além de mim? Com esse calor a gente acorda com sono, parece que nem dormiu. Gente, olha aqui. Pessoas ocasionais não sabem sonhar. Gênesis capítulo 41 diz que Faraó teve um sonho. E sabe o que aconteceu? Ele sonhou, mas não soube interpretar. Pastor, eu tenho um sonho. Beleza, está tudo certo. Está tudo certo. Mas você sabe interpretar esse sonho? Pastor, eu tenho um sonho de ter uma empresa. Eu tenho um sonho de... Beleza, você sabe interpretar esse sonho? Pessoas ocasionais, pessoas que vivem por ocasião, pessoas que vivem por acidente de percurso, não sabem interpretar os sonhos que Deus lhe deu. Precisam de um Zezinho na vida, precisam de um José na vida. Você tem um Zezinho na sua vida? Eu tenho os meus Zezinhos. Homens de oração, mulheres de oração, mulheres espirituais, homens espirituais, são os meus Zezinhos, que quando Deus me dá um sonho, quando eu não estou tendo muita clareza, e eu determinei uma coisa no meu ministério, eu só vou agir quando eu tiver clareza e leveza, senão não ajo. Mas eu preciso de um Zezinho, porque pessoas ocasionais têm sonho, mas não têm interpretação, como o Faraó não teve. Quando você vai para Daniel capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que Nabucodonosor teve um sonho, e pior que o Faraó, nem para contar o sonho ele não sabia, ele esqueceu do sonho que teve. Chegou e disse: eu tive um sonho essa noite, esse sonho me perturbou, e eu preciso da interpretação. Beleza, o que você sonhou? Não sei. Existem pessoas que Deus deu um sonho, e aí, porque essa pessoa teve algumas frustraçõezinhas com pessoas, teve algumas decepçõezinhas, recebeu algumas pedradinhas, se esqueceu do seu sonho, abandonou seu sonho. Irmão, quando nós começamos essa igreja, Deus falou comigo que a nossa igreja seria um hospital ministerial, e eu na época eu não entendi, mas hoje eu estou entendendo. Eu nunca esqueci disto. Eu venho falando dessa escola, irmãos, dessa escola, desde quando nós começamos a igreja, e daqui um dia vai se tornar uma realidade. Não se esqueça dos seus sonhos. Pode ser que você contou os seus sonhos para alguém, e alguém não deu moral, e alguém não valorizou, e alguém se esqueceu, mas você não. Amém? Aí ele chegou para Daniel e disse: eu tive um sonho. Ele disse: o que? Esqueci. Então Deus disse: então deixa para mim, porque, irmão, quem tem intimidade com Deus
vive num nível mais profundo em Deus. Quem tem intimidade com Deus percebe Deus falando em cada detalhe. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Ele falou ainda no capítulo 4, versículo 5: eu tive um sonho, mas me escapou. Pessoas ocasionais sonham, mas deixam seu sonho escapar, ou seja, esquecem. Agora vamos falar de pessoas intencionais. Pessoas intencionais possuem sonhos específicos. Coloca para mim Gênesis, já está ali. E sonhou, e eis que na terra havia o que, gente? Fala para mim. Um elevador com ar-condicionado que subia bem tranquilo. Não. Achei que Deus gostava de dificultar só para mim. É para ti também, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Deus te deu um sonhinho, mas nesse sonho você queria sem suar, se olhando no espelho ainda, né? Todo ar-condicionado, todo elevador legal tem ar-condicionado. Alguém aqui já foi em Dubai? Alguém já foi em Dubai? Não? Então, o maior elevador do mundo está em Dubai, do Burj Khalifa, que tem 504 metros de altura, e está no prédio mais alto do mundo. O Burj Khalifa tem 828 metros de altura até a ponta da antena. E esse elevador, ele é tão legal, irmão, com 504 metros, que ele sobe a 60 por hora, olha que bom. Por que Deus não nos dá sonho com o elevador, irmão, 60 por hora? Porque todo aquele que sobe rápido, costuma descer rápido, irmão. Então, se Deus te deu um sonho e colocou níveis de conquista, degraus desafiadores, louve a Deus. Você vai chegar lá em cima mais cansado e mais suado, mas vai chegar mais resistente, meu irmão. Deus está preparando você. Jacó teve um sonho. Pessoas intencionais não tentam substituir a escada do processo pelo elevador da ansiedade. Vou repetir. Pessoas intencionais não tentam substituir a escada do processo pelo elevador da precipitação e da ansiedade. Pessoas intencionais sabem que a sua vida não é um acidente de percurso. Tudo que está acontecendo foi escrito e pormenorizado pela mão de Deus. Deus está em cada detalhe da sua vida. Deus está em cada detalhe da sua vida. Pastor, você não sabe a ocasião. Você não tem que ser ocasional, você tem que ser intencional. Daniel capítulo 7 versículo 1, olha que coisa legal, ainda falando de sonho. Teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Coloca para mim aí, Duda, Daniel 7:1. Olha aqui para mim. Teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Irmão, faz isso comigo não, irmão. Responde, pelo amor de Deus. Pastor, por que Daniel teve um sonho e visão da sua cabeça? Porque Deus te dá o sonho é dele, mas Ele permite você administrar, porque Ele respeita a tua mentalidade. Se alguém me perguntou, pastor, fala a verdade, eu digo sempre. Quando eu não posso falar a verdade, eu também não falo a mentira, eu só não falo nada. Quem é o cérebro do ministério do teu reino? Sério? Quem é o cérebro? Quem é a cabeça que tem as ideias? Tipo assim, não deve estar vindo de você. Não, talvez ele não quis falar isso. Eu até creio que não quis. É que eu não tenho perfil, irmão. Eu não tenho aparência. Eu me perco ainda quando eu vou no Hospital São José em Criciúma. E eu já fui dezenas de vezes. Eu ainda me perco. O ano que vem eu te prometo que eu vou chegar com o resultado aqui positivo, TDAH. Eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra. Eu tenho certeza que eu tenho TDAH, irmão. Sério. Estou falando para você. E as pessoas dizem, qual é o cérebro? Quem que tem essas ideias?
Aí eu disse assim, eu conjuguei o verbo bem sério, digo, é eu. Sério, não é eu. Da escola, eu também, foi ideia minha. Porque Deus dá sonhos, e esses sonhos Ele permite que você, com a sua mentalidade, por isso que é importante você que reconhece o seu retardo como eu, que reconhece o seu hiperfoco como eu tenho hiperfoco, irmão. Quando eu foco numa coisa, tudo certo, mas eu esqueço todos os outros. Deus permite que você leia sobre liderança, faça conexão com pessoas que são boas naquilo que você é ruim. Deus permite, irmão, que você use a sua mente. Quando você lê os livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vê que os três escrevem sobre as mesmas coisas, mas com estilo literário diferente, com nível cultural diferente, mas está tudo certo, irmão. Estão falando da mesma coisa, e o melhor de tudo, estão escrevendo sobre o mesmo Jesus. Por isso que Paulo fala de vez em quando, o mesmo Jesus. João escreveu, o mesmo Jesus se apresentou perante eles, o mesmo. É como se ele estivesse dizendo, Ele permite as nossas mentalidades. Agora nós estamos falando do mesmo assunto, da mesma pessoa, do mesmo céu. Aleluia. Mantenha o texto para mim, Duda. Daniel 7:1 diz: teve Daniel um sonho e visões na sua cabeça quando estava na sua cama. Pessoas cansadas têm sono, irmão, mas não tem sonho. Então, irmão, olha aqui para mim, descansa. Deus deu um sonho para Daniel. Ele não estava trabalhando igual um louco, alta performance, não, ele estava na cama, descansando, ócio criativo. Irmão, pessoas cansadas não têm sonho, só sono. E o texto segue dizendo: e escreveu logo o sonho. Pessoas intencionais são organizadas. Quem aqui tem sonho? Fala para mim. Ali só 10%. Aqui, quem tem sonho? Quem tem sonho? Você tem sonho? Você escreveu esse sonho? Você organizou esse sonho? Você escreveu lá onde você escova os dentes todos os dias? Eu espero que você escove todos os dias, né, doutor Léo? Você escreveu ele? Você olhou, você organizou? Quando você lê Abacuque, eu acho que é 2:4, se não me falha a memória, 2:2, diz assim, Deus diz para Abacuque: Abacuque, escreve a visão. Irmão, se até Deus escreveu o sonho dele, se até Deus escreveu o projeto dele, mas o problema é que às vezes a gente vai orar, Deus dá uns insights top para a gente, Deus dá umas ideias, e a gente não escreve. Quem anota não esquece. Daniel disse: eu vou escrever o meu sonho, eu vou anotar meu sonho. Quando alguém fala comigo em profecia, eu escrevo, irmão. Eu tenho profecias escritas que eu recebi lá nos Gideões, algumas que se cumpriram e outras ainda não. E se não se cumprir é porque não foi de Deus, mas eu creio que foi, e eu estou esperando a hora certa, e que Deus está me preparando para cumprir esta promessa na minha vida. E a Bíblia diz que Daniel relatou a suma das coisas. Pastor, o que é suma? Quem sabe aí, irmão? Oi? O resumo. O que é o sumo da uva? O vinho. Pastor, o que é suma? Suma é aquilo que é mais importante. Sabe o que Daniel está nos ensinando aqui, gente? Deus me deu sonho, mas eu não vou ficar perdendo tempo com coisa que não é importante. A Bíblia diz diz que ele relatou, em outras palavras, eu só vou falar daquilo que é importante. Pergunta para alguém do lado, acho que você não vai ter coragem, mas pergunta assim, do que você tem falado, irmão? Que assunto você tem repetido?
Você tem gasto o seu tempo, sua energia no quê? Com quê? E com quem? Com quem você tem gasto energia? Com quem você tem gasto o seu tempo? Para quem você tem liberado a sua vida? Pessoas intencionais focam e falam de coisas importantes. Coloca para mim Gênesis 28:13. Diz assim: essa terra em que estás deitado, ou seja, deita, irmão, descansa. Não adianta você ficar correndo igual um louquinho, não. Não estou dizendo para você virar um preguiçoso, mas eu estou dizendo que não adianta você ficar correndo. Pastor, eu estou correndo atrás da máquina. É isso, irmão, da máquina tem que correr atrás, mas a bênção, se ela quiser ser abençoada, ela vai me alcançar. Tem gente que está correndo tanto que a bênção já cansou de correr atrás, tanto que corre. Sabe como é, né, pastor? Se eu não correr, a panela não ferve, irmão. Você vai ficar até tempo, a panela pode ferver só com água dentro. Pessoas intencionais se movem por promessas de Deus. Deus disse: essa terra que está azeitado, darei a ti e a tua descendência. Deus vai dar Arananguá para o ministério do teu reino. Deus vai dar o Brasil para o ministério do teu reino. Sabe por quê? Que quando Satanás mostrou as nações e os reinos deste mundo e ofereceu para Jesus em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, sabe por quê que Jesus não aceitou? Porque Jesus conhecia a promessa que havia para ele no Salmo capítulo 2, quando a Bíblia diz: pede-me e te darei as nações. Irmão, quem rejeita o que é do diabo, acessa aquilo que é de Deus. Deus vai nos dar as nações. A partir de janeiro eu vou virar um pregador, um conferencista internacional. Eu vou pregar no Paraguai, irmão. Vou ir buscar uma muambinha e já vou pregar. Estou brincando. Pô, corta esse negócio aqui, Luiz. Eu vou pregar, fazer a conferência, lidere-se. O senhor vai ser o meu intérprete ou Marçal? Você? Legal. Fala simples lá. Não fala os beneplácitos da... Sabe que eu conjugo o verbo no imperfeito. Olha aqui para mim, irmão, falando sério. Deus está dizendo aqui: eu vou te dar a terra que você está deitado, Jacó. Então, irmão, pessoas intencionais se movem por promessas. Quem tem promessa aí, levanta a sua mão e diga: eu. 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 diz: porque todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. As promessas vêm dele, a glória é para ele, mas será através de nós. Então não transfira a responsabilidade. O que Deus quer fazer é através de você, em nome de Jesus. Versículo 14 diz: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Irmão, pessoas intencionais se preocupam com os filhos, com o futuro dos filhos, mas se ocupam mesmo com a eternidade deles. Então, se os seus filhos não estão hoje de acordo como você desenhou, fique tranquilo, irmão, continue orando pela eternidade deles. Há uma promessa de Deus. Versículo 15 do dia diz assim: e eis que estou contigo. Diga: pessoas intencionais não abrem mão da presença de Deus. Querido, se Deus está contigo, está tudo certo. Eu sempre conto, né, que uma vez a Dê pediu oração para mim, disse: pastor, ora por mim, porque tem uma vaga, eu vi ela ali, uma vaga no Banco do Brasil, era alguma coisa assim, né? E ela disse: tem 5 vagas. Digo: eu vou orar, mas tem 4 vagas. Não, pastor, tem 5, acabei de olhar aqui no edital. Eu disse: não, tem 4. Eu disse: não, pastor, acabei de ver 2 sanguíneos conversando, já viu, né, irmão? Aí eu disse: tem 4 vagas. Ela disse: não, tem 5. Eu digo: Deus, não creio que uma já é tua, nem vou orar, porque eu já oro agradecendo. Deus, eu te agradeço pela vaga que o Senhor vai dar para Dê. E se ele não der, pastor, está tudo certo, irmão, eu só agradeci, não é pecado agradecer. Eu não disse que ele tinha que dar. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Pessoas intencionais não abrem mão da proteção divina. Deus está te protegendo, irmão. E te farei tornar essa terra. Pessoas intencionais sabem voltar à sua fonte de origem. Amém.
Você precisa voltar à sua fonte de origem. Pastor, qual é a minha fonte de origem? Deus. Gênesis 2:7, a Bíblia diz que Deus soprou nas tuas narinas e te tornou alma vivente. Sua fonte de origem é Deus. Efésios 1:4 diz que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. Então você já estava nele. É por isso que Eclesiastes 12:7 diz que o Espírito volta para Deus. Para onde, pastor? Seu lugar de origem. Por isso que quando o peixe sai da água, seu lugar de origem ele morre. Quando a árvore sai da terra, seu lugar de origem ela morre. E quando você sai de Deus, seu lugar de origem, você também morre. Então volte para Deus. Volte para o seu lugar de origem. Foi dele que você saiu. Eu não estou esperando o arrebatamento da igreja, irmão. Amém? Eu não estou esperando o arrebatamento da igreja. Eu estou esperando Jesus. Ele vinha me buscar. Aleluia. E se ele resolver vir me buscar antes do arrebatamento da igreja, está tudo certo. Está tudo certo. A Bíblia diz: porque não te deixarei, não, até que haja cumprido o que tenho te falado. Pessoas intencionais não abrem mão do cumprimento completo das promessas de Deus. Não se embriague com a metade do cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Não fique achando que você já viveu tudo em Deus. Não se acomode. Olha que coisa linda, Deus falou: não te deixarei até que haja cumprido tudo aquilo que eu tenho falado para você. Não abra mão de tudo aquilo que Deus falou ao seu coração. Não abra mão da promessa completa de Deus. Não abra mão. Versículo 16 diz: e acordando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, eu não sabia. Mas eu quero ir lá para o final. Versículo 20 a 22 diz assim: Jacó fez o que, gente? Fala para mim. Jacó fez um voto. Irmão, o voto é muito importante. O voto define uma presidência da república, o destino de uma nação. Você tem noção? Você não tem noção de como um voto pode definir o nível financeiro da sua casa, o nível financeiro de uma igreja. Quando eu fiz esse jejum de 6 dias, eu fiquei 148 horas só bebendo água, emagreci 9 quilos. Eu perdi, mas eles ficaram me esperando na esquina, com juro e correção monetária. Achei de novo. Passei na esquina e falaram: oi. Eu disse: não te conheço, para trás de mim, Satanás. Além de muitas coisas que eu queria ver acontecendo aqui na igreja, irmãos, meu voto de jejum que eu fiz, além de algumas coisas que eu queria ver acontecendo, como por exemplo cura. E no domingo à noite, quando eu estava pregando, eu não toquei em ninguém, mais de 2 pessoas foram curadas aqui. Na segunda-feira, no segundo dia do jejum, 4 homens entregaram suas vidas a Jesus na minha célula. E naquela semana foi a semana de mais conversões nas células. Na quinta-feira, que era o 5º dia do meu jejum, eu fui orar numa empresa, e o empresário que liberou uma oferta de R$10.000 para a compra do terreno. Uma semana depois, na outra quinta, uma outra empresária liberou mais uma oferta de R$10.000 para a compra do terreno. E eu continuo orando, continuo jejuando. E agora, 1º de janeiro, nós vamos fazer 21 dias de jejum. Pastor, como vai funcionar? Vou te explicar depois. Mas em suma, você vai jejuar quantos dias você quiser nesses 21 dias. Do que você quiser. De refri, chocolate, de comida. Você fica a seu critério. De WhatsApp, no WhatsApp tem gente que trabalha, né? De entretenimentos. Eu vou jejuar de comida. Porque o resto para mim até é libertação, não é nem jejum. Mas assim, olha aqui para mim. E semana passada, e um dos motivos que eu jejuo é para que haja crescimento financeiro. E aí semana passada eu cheguei no culto, o irmão me chamou e disse: pastor, eu posso dar um testemunho para você? Eu digo: pode sim. Eu disse: eu estava orando a Deus, porque meu filho está fazendo faculdade de medicina,
E está sendo pesado, porque prestação alta. Eu orei a Deus, eu fiz um voto: se eu ganhasse 50% de desconto da faculdade, eu ia dar uma prestação de 10 mil para a igreja. Eu disse: isso é de Deus. Já me arrepiei todo aqui, ó. Falei para ele. Eu disse: só que Deus, pastor, Ele não me deu. Eu digo: não, Ele não me deu 50%, Ele me deu 100%. Até 2028. Eu disse: sério? Ele disse: então eu vou dar 20 mil para a igreja, 2 prestações do terreno. Eu disse: aí isso é de Deus e mais um caminhão de anjo junto, irmão. Num período de crise, num período de desafio financeiro, eu não sei se é só comigo, mas eu acredito que todos nós estamos vivendo desafios financeiros. Mas o que eu quero que você entenda é que Jacó fez um voto, e disse: olha, Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, versículo 21, diz assim: e em paz me tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ou seja, primeira coisa, eu vou me converter. Porque quando Jacó foi ter com Isaac, o Isaac disse: olha, tão rápido que você trouxe essa caça. Ele disse o seguinte: olha, o teu Deus mandou o animal vir ao meu encontro. Além de mentir, colocou Deus no meio da mentira, e ainda falou: o teu Deus, pai, como se ele não tivesse Deus. Só que agora ele disse: Senhor, eu estou fazendo um voto aqui, eu vou me converter de coração a ti. Em primeiro lugar, tu vais ser meu Deus, o Senhor será o meu Deus. Eu vou parar de dar testemunho do Deus dos outros e vou começar a ter o meu Deus, as minhas experiências. Vou começar a viver os meus testemunhos fortes. Eu vou parar de ouvir testemunho bonito dos outros, como esses que foram contados recentemente. Então se prepare para entrar 2024 com 21 dias de jejum, irmão. Jejuando alguns dias, se prepare para você viver os dias mais intensos da sua vida. Deus vai surpreender você. Você que já está assim se blindando psicologicamente para o voto que vai ser feito daqui a pouco, não vai rolar esse voto, irmão, fica tranquilo. Não quero que você oferte nada. Versículo 22, ele disse: esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Ele estava dizendo: eu vou começar a tratar a casa de Deus de maneira diferente. Ele estava dizendo: a minha coluna, a minha base vai ser a casa de Deus daqui para frente. E no final ele diz: e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó estava dizendo: eu não vou te dar nada pela metade. Se eu não estou sendo 100%, eu não vou entrar na fila dos fiéis. Ele disse: eu vou dar o dízimo de tudo quanto me deres. Ou seja, eu não vou dar o dízimo daquilo que não vem de ti, daquilo que tu não me dá. Mas ele estava dizendo: eu vou te devolver tudo aquilo que é teu, Senhor. Se você continuar lendo a biografia de Jacó, depois desse voto, a Bíblia diz que o Jacó ficou milionário. Pessoas intencionais, irmãos, não fiquem esperando o milagre ser um acidente. Pessoas intencionais se planejam. Quando você planeja, Deus maneja. 2024, qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? Não transfira isso para Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele disse: eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vocês. É como se Deus estivesse dizendo: e vocês estão pensando o que acerca de vocês? Eu sei o que eu tenho para vocês. Você sabe o que você tem para vocês? Deus continua dizendo: eu tenho pensamentos de paz e não de mal, porque eu quero dar para vocês aquilo que vocês desejam. O que você deseja para a sua empresa? Pastor, o ano inteiro, pastor, eu fui meia boca, fui um crente Nutella, bonitinho de domingo à noite, espiritual em cima do altar, e as minhas finanças, a minha empresa, as coisas
estão funcionando, continua, está tudo certo. Você viu que a igreja só aumentou mesmo sem você, e ela vai continuar aumentando. Deus vai dando estratégia. Eu falei para o irmão essa semana, falei ontem na minha casa, digo: irmão, se você não acha que a nossa igreja é uma boa terra, eu te libero para você congregar comigo e dizimar noutra igreja, mas pare de roubar de Deus. Pegue o que é de Deus e devolva noutra terra, se essa não for fértil, mas pare de brincar com Deus, porque Deus quer nos levar para um outro nível. Semana passada eu dei uma oferta de R$2.500 para o Rafael. Eu não costumava dar esse tipo de oferta nesse valor, Miriam, não dava. A gente dava ofertinha de 500, de 1.000. Ele não pediu nada, ele veio na bênção. E aí Deus sussurrou no meu ouvido domingo à noite: se você quer que a igreja suba de nível, você vai ter que subir o nível da honra. Quem aqui está me entendendo? Deus perguntou: você quer que a tua igreja suba de nível? Eu digo: eu quero. Então Deus disse: então suba de nível na honra, não só para os pregadores de fora, mas para os pregadores também daqui, para os pregadores da casa, para os membros da casa. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar esse Pentecoste aqui. Você quer que a sua vida suba de nível 2024? Desse jeito? Amém. Amém. Você quer que a sua empresa suba de nível? Você quer que o seu sonho suba de nível? Você quer que o seu casamento, a sua família suba de nível? Você quer que o seu ministério suba de nível? Você quer que a sua intimidade com Deus Todo-Poderoso suba de nível? Então suba o nível da sua honra em 2024. Te organize, seja intencional, escreva no papel, diga: Senhor, 2024, o que está no meu coração, na minha mente, é viver isto, isto e isto. Escreva, suba o nível da honra, e aí depois se prepare para vir me contar testemunhos. Se prepare para você viver o que você nunca viveu. E vou repetir, aqui eu estou liberando você. Se essa terra não for fértil, se não está sendo administrado de maneira idônea, de maneira clara, por favor, libera sua semente para outras denominações. Pode continuar congregando aqui, irmão, está tudo certo, mas resolva ser fiel a Deus. Jacó fez um voto e esqueceu do voto. 20 anos depois, Deus teve que lembrá-lo do voto, e ele foi e cumpriu o seu voto, em nome de Jesus. Nós estamos fechando o ano 2024 com uma escola, irmão, graças a você, graças a nós, graças a Deus. E nós não vamos fechar 2024 sem termos na nossa cidade um centro de reabilitação digno, com mensagens pontuais de lapidação de mentalidade. Faça parte desse projeto, em nome de Jesus.